Frei Gilson! Já vamos rezar pelo Frei. Estenda suas mãos. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Seja o nosso refúgio contra as maldades e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus instantemente. Pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. A cruz sagrada. Não seja o dragão meu guia. Retira-te, Satanás. Nunca me aconselhe as coisas vãs. É mal que me ofereces. Bebe tu mesmo dos seus próprios venenos. A mulher falou... Boa tarde, Minas Gerais! Boa tarde, Mineirão! Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora. Vocês estão felizes de estar aqui? Não é jogo de futebol que vai acontecer agora, porque esse estádio está lotado. Dá uma olhada nisso. Uma salva de palmas para a Igreja Católica. Sabemos que deve ter pessoas aqui que também não são da Igreja Católica. Sejam todos muito bem-vindos. Uma salva de palmas para eles. Sintam-se acolhidos. Obrigado à comunidade Mundo Novo por esse convite. É uma alegria estar aqui com vocês. Vamos fazer o seguinte, eu sei que vocês querem entregar coisas, vai ter a hora, vai ter o momento, tá? O que o Frei vai fazer agora? Vai ter o que agora? Para que haja pregação é preciso que haja. Então olha para quem está do seu lado agora e vai dizendo para eles. Se você tem como se sentar, se sente. Eu vou pedir para alguém da equipe trazer meu ambão aqui na frente. Vamos fazer um grande silêncio agora? O Frei vai ter pouquinho tempo para pregar, mas nós vamos aproveitar. E eu ainda volto hoje à noite para fazer um show. Faz um grande silêncio. Eu espero que você tenha trazido a sua Bíblia. É muita gente, vai fazendo silêncio. Esqueçam os celulares agora, para filmar, para tirar foto. Pega a sua Bíblia, sente-se. E você já pode ir abrindo em Mateus, capítulo 1,
Mateus, capítulo 1. Ou melhor, desculpa, Mateus capítulo 5. Quando eu rezava, pedindo para Deus uma orientação do que pregar, eu já sabia que teria uma multidão aqui. E logo me veio quando Jesus estava diante das multidões. Porque a palavra que eu vou ler para você está em Mateus capítulo 5, versículo 1, e diz a palavra: vendo aquelas multidões. Eu sou apenas um servo de Cristo, mas como servo dele, eu posso dizer para ele: Jesus, aqui tem uma grande multidão que veio te escutar. Aqui tem uma grande multidão que veio escutar a sua palavra. Eu queria que sem falar nada você desse uma olhada ao seu redor. E eu pergunto para você: tem uma grande multidão ou não tem? Tem ou não tem? Mas para Deus, Ele não te vê como multidão. Você não é mais um aqui dentro. Ele enxerga você como uma pessoa única. Ele conhece cada problema, cada coração. Ele conhece cada sentimento. Ele conhece cada dificuldade do seu coração. Ele conhece tudo de você. Amém? Diga comigo: Jesus, eu estou aqui, no meio desta multidão, debaixo deste sol quente, para te escutar. Eu sei que o Senhor tem uma obra na minha vida. Então, enquanto eu perguntava para Jesus, essa palavra me veio ao coração. Ele vendo as multidões, ele falou o quê? O que eu posso falar para uma grande multidão, Jesus? E ele me orientava essa palavra que nós vamos meditar. E a palavra para você é de bem-aventurança. A palavra de Deus para você é de felicidade. Deus quer que todos os que vieram a este encontro saiam daqui com uma resposta do que é necessário para ser feliz. Quem quer ser feliz, diga: eu quero ser feliz. Quem quer ser bem-aventurado, diga: eu quero ser bem-aventurado. Desculpa a palavra, mas você quer ser uma pessoa não bem-aventurada ou bem-aventurado? Bem-aventurado ou não aventurado? Você quer ser feliz ou não feliz? Basta você abrir teu coração. E deixa eu falar uma coisa para você. Se você for para qualquer livraria de shopping, não deve ser difícil você encontrar assim, não deve ser. Não é que eu visito tanto, mas não deve ser difícil. Tantos passos para a felicidade. Já viu coisas assim? E pode ter até muita coisa boa aí dentro. Mas aqui o que eu vou agora narrar para vocês, o que eu vou agora pregar para vocês, não são os 10, 8, 7, 5 passos para a felicidade que o Frei Gilson tem a propor. Eu vou trazer para vocês as 8 bem-aventuranças que Jesus propôs para mim e para o mundo como único, escuta o que eu estou dizendo, único caminho para a felicidade. Felicidade plena, felicidade verdadeira, possível nesta terra. Você quer aprender, Senhor? Jesus, manso e humilde de coração, dá-me um coração igual ao teu. Quero ouvir vocês cantando, vai!
Dá-me um coração. Dá-me um coração igual ao teu. Ergue teus braços, vai! Um coração novo, um coração de carne, um coração que ama. Quem quer esse coração novo? Um coração novo, um coração que ama. Coloca a mão no coração. Cria em mim um coração que seja puro e renovar em mim o vosso Santo Espírito. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. Canta mais uma vez, você vai. Jesus. Pede para ele, vai. Só as mulheres, Jesus. Só os homens, Jesus. Jesus, manso e humilde de homens e mulheres, um coração novo, um coração novo, um coração de carne, um coração que ama. Solta a tua voz, um coração novo, um coração novo, um coração de carne, um coração que ama. Vai sentando e cantando. Jesus, manso. Bem baixinho agora. Jesus, manso e humilde de coração, dá-me um coração. Abra sua Bíblia, Mateus capítulo 5, versículo 1. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se, e seus discípulos aproximaram-se dele. Veja que aquelas multidões se sentaram e Jesus sobe o quê? A montanha. Diga comigo, Jesus sobe a montanha. Por que ele sobe a montanha? Para mostrar que o que ele vai falar agora é uma altura de perfeição. Ele sobe a montanha para dizer que ele vai falar de coisas altas. Ele vai falar de preceitos que moldam a nossa vida. Ele quer expressar que é um sermão para quem quer ser perfeito. Tanto é que se você está com a Bíblia aberta, em Mateus capítulo 5, versículo 48, dá uma olhada aí. Mateus capítulo 5, versículo 48, o que está escrito aí? Portanto, sede perfeitos, assim como o vosso Pai Celeste é perfeito. Dentro do sermão da montanha, qual é o objetivo? A perfeição. O alto monte, a montanha, significa que a minha doutrina agora é uma doutrina perfeita para quem quer ser perfeito. Diga comigo, doutrina perfeita
para quem quer ser perfeito. Doutrina perfeita significa que não tem erros. Doutrina perfeita é porque é perfeita. Mas só para quem quer ser perfeito. Diga comigo, eu quero ser perfeito. Eu quero que você guarde a sua Bíblia em Mateus capítulo 5, coloca alguma coisa para marcar. E vamos agora para o livro do Êxodo. Vamos lá para o Antigo Testamento. Êxodo capítulo 19, versículo 20. Êxodo 19, versículo 20. O que está escrito aí? O Senhor desceu sobre o cume do monte Sinai e chamou Moisés ao cume do monte. Moisés subiu. Olha o paralelo que eu estou fazendo para você. Jesus subiu uma montanha. Aqui Moisés está subindo uma montanha. Eu estou falando do grande Moisés do Antigo Testamento e estou falando agora de Cristo, que nós podemos dizer que é o novo Moisés. Agora, Êxodo 24, versículo 12. Êxodo 24, versículo 12. O Senhor disse a Moisés: sobe para mim ao monte, ficarás ali para que eu te dê as tábuas de pedra, a lei e as ordenações que escrevi para a instrução. Meu Deus do céu. Eu não sei se você já entendeu o paralelo que eu estou querendo fazer aqui. Deus pede para Moisés subir uma montanha. E o que Moisés vai trazer da montanha? As tábuas da lei, os 10 mandamentos. Agora no Novo Testamento, nós estamos vendo quem subindo na montanha? Jesus. E o que Jesus vai trazer? A nova lei. Jesus sobe na montanha para mostrar que a lei de Moisés não vale nada? Não. Mas para mostrar que Ele é o autor de ambas as leis. Ele é o autor da lei do Antigo Testamento. Ele é o autor da nova aliança. Você que está com a sua Bíblia aberta, volte agora para Mateus capítulo 5, versículo 17. Ele vai desfazer o que Moisés falou, ele vai desfazer o que os profetas falaram, como se o Antigo Testamento estivesse errado. Ele começa dizendo, isso está dentro do Sermão da Montanha: não julgueis que vim abolir a lei e os profetas. Olha o que Jesus está dizendo. Eu vim abolir os profetas? Eu vim abolir Moisés? Não. Mas quem está falando agora é maior que Moisés. Quem está falando agora é maior que os profetas. Eu não vim abolir, mas veio fazer o que então? Mas sim para levá-los à perfeição. Uau! Moisés tinha subido uma montanha. Cristo agora está subindo uma montanha para ensinar a lei, que não é a abolição do Antigo Testamento, mas para mostrar o caminho da perfeição. Está entendendo isso, sim ou não? Interessante. Voltemos para o Êxodo capítulo 19. Êxodo capítulo 19.
versículo 20. Êxodo, na verdade, versículo 12. Êxodo 19, versículo 12. Quando Moisés sobe a montanha, tem uma ordem, preste atenção. Fixarás ao redor limites ao povo e lhe dirás: guardai-vos de subir ao monte ou de tocar sua base. Se alguém tocar o monte, será morto. Não sei se você está entendendo. Quem está subindo no monte? Quem está subindo no monte? Moisés. Quem está subindo no monte? Agora o povo quer ir junto, e Deus está deixando o povo ir junto? Não. E a ordem é clara: se alguém subir, será morto. Moisés deve subir sozinho, ou com quem Deus ordenar. Versículo 13: não se lhe tocará com a mão, mas ele será apedrejado ou perecerá pelas flechas. Homem ou animal não ficará vivo, nem os animais é para subir. Quando soar a trombeta, somente então subirão eles ao monte. Então, de um lado, nós estamos vendo Moisés que sobe sozinho. Agora voltemos ao capítulo 5 de Mateus. Mateus capítulo 5, versículo 1, o que está escrito aí? Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se. O que no Antigo Testamento não era possível, se aproximar. Agora Deus está dizendo: eu vou lhe dar uma palavra que eu quero que todos estejam próximos de mim. É para todos escutarem. É a perfeição da lei. Amém. Diga comigo: obrigado, Jesus, porque me permitiu estar aqui. Você sabe quantas pessoas quiseram estar aqui hoje? E Deus permitiu que você estivesse aqui dentro hoje. Esse estádio, por maior que ele seja, tem um limite. E nesse limite você está aqui. Aproveite a experiência que Deus quer te dar aqui dentro. Pessoas estão tendo a experiência pela internet, mas você está tendo uma experiência física, presencial. Aproveite. Olha para quem está do seu lado e diga: aproveite. Diga, porque já já acaba. E aplauda esse Jesus que te trouxe aqui. Mateus capítulo 5, versículo 2. Então, depois de subir a montanha, o que ele faz? Então, o que ele fez? Abriu a boca e lhes ensinava, dizendo. Por que o evangelista, ele precisa dizer que abriu a boca? Parece uma coisa óbvia. Se ele vai falar, ele tem que abrir. Imagina eu chegar aqui e não abrir a boca. Podia, né? O que vocês acham? Por que Jesus abre a boca e o evangelista, ele destaca isso, abriu a boca? Porque Jesus não ensinava só com palavras, Jesus ensinava com obras. Jesus ensinava com exemplo. Jesus nem sempre ensinava com palavras. Na cruz ele só disse 7 palavras. Ele não precisava dizer muito, a cruz dizia tudo. Está entendendo, sim ou não? Mas agora o evangelista está dizendo, ele vai abrir a boca, porque agora ele vai ensinar com palavras. E qual é a primeira palavra que ele solta? Coisa mais linda. Mateus, capítulo 5, versículo 3. Leia comigo.
Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Que coisa mais linda. Bem-aventurado você que tem um coração de pobre. Mas como assim? Jesus está pedindo para eu ser pobre? Não, entenda a palavra. Aqui não é pobreza material. Aqui é pobreza de espírito. Ou seja, por causa do Espírito Santo, são pobres, para que não sejam escravos de nada. É como se Jesus estivesse nos dizendo: esse mundo que eu coloquei vocês, não possuam nada, não se escravizem a nada, sejam livres, porque quem se escraviza está preso. Seja livre, para que você seja bem-aventurado, para que você seja feliz. Está entendendo, sim ou não? Então, pobreza de espírito significa desapego espiritual. Diga comigo, pobreza de espírito significa desapego espiritual. É aquilo que Paulo apóstolo dizia: eu sei viver na abundância e sei viver na pobreza. Eu sei viver tendo muito e sei viver não tendo nada. Ou seja, se tenho muito, não me apego. Se tenho pouco, também não me apego a isso. Não me apego a nada. Sou livre. 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 A prisão, o apego, nunca pode fazer alguém feliz. É como se Jesus estivesse dizendo: vocês neste mundo vão querer se apegar a muita coisa, inclusive a bens materiais. Mas não só isso. Eu quero que vocês sejam livres. Eu quero que vocês sejam pobres de espírito. Santo Agostinho diz: os pobres em espírito são os humildes e tementes a Deus, os que não têm o espírito que infla. Santo Ambrósio de Milão, ele diz: bem-aventurado o homem pobre. Quando Jesus fala para você ser pobre, é pobre do quê? Pobre em ofensas. Bem-aventurado o homem pobre em vícios. Bem-aventurado o pobre em quem o espírito deste mundo não encontra nada. Olha que lindo! Santo Ambrósio de Milão está dizendo: pobre de espírito é aquele que o demônio olha para você e não vê nada dele em você. Você está pobre do diabo. Pobre em espírito, segundo Santo Ambrósio de Milão. Bem-aventurado o pobre, que é como aquele pobre que, embora rico, se fez pobre por nossa causa. Aquele que é pobre de espírito não é inflamado, não se exalta no orgulho de sua própria carne. Deu para entender, sim ou não? E meu tempo está voando mais que tudo, só tem 10 minutos. Vamos ler a próxima? Mateus capítulo 5, versículo 4. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Essa conversa está ficando estranha. Primeiro ele diz que eu tenho que ser pobre de espírito. Mas nós já entendemos o que é ser pobre em espírito, sim ou não? Mas agora ele está dizendo que bem-aventurados, felizes, bem-aventurados são os que... Jesus está dizendo que bem-aventurados que riem,
Não. Bem-aventurados os que choram o quê? Choram por quê? Futon Shin, venerável Futon Shin, Papa Leão, está acelerando o seu processo de canonização. Venerável Futon Shin. Não se deve pensar que esta bem-aventurança seja uma condenação do riso e da alegria. Jesus está querendo condenar o riso e a alegria? Não. Nosso Senhor não acreditava numa filosofia da tragédia. Na verdade, Ele repreendeu até os fariseus porque faziam caras compridas no jejum. Ele corrigiu os fariseus que ficavam tristes quando jejuavam. E seus apóstolos resumiram sua vida e ressurreição numa só palavra: alegrai-vos. A diferença não é que o mundo traga riso e o nosso Senhor traga lágrimas. É uma escolha sobre onde colocaremos a nossa tristeza. Jesus está querendo perguntar para você: aonde você coloca a sua tristeza? No começo ou no fim? O que vem primeiro, o riso ou as lágrimas? Jesus não está dizendo que você não vai rir, mas Jesus está dizendo que primeiro vem a lágrima. Está dando para entender? Mas o que significa chorar? Santo Agostinho: o luto é a tristeza nascida da perda das coisas queridas. Quando você perde uma coisa querida, você fica triste, sim ou não? Pode ser o seu cachorrinho. Se o seu cachorrinho é importante para você, você fica triste, sim ou não? Tudo que é querido para mim, eu fico triste. O luto, a tristeza, é nascida da perda das coisas queridas. Mas os que se convertem a Deus perdem aquelas coisas que costumavam abraçar como queridas neste mundo. Não se alegram nas coisas que antes se alegravam. E até que o amor das coisas eternas nele se firme, são feridos por certa medida de dor. Serão consolados pelo Espírito Santo, que por essa razão é chamado Paráclito, isto é, Consolador. Em outras palavras, antes amávamos o mundo. Aqui, o choro é onde você coloca o seu choro. E Jesus está pedindo para você colocar o seu choro no lugar certo. E onde é o choro no lugar certo? Nos seus pecados. Nos pecados da humanidade. É como se Jesus estivesse dizendo: felizes aqueles que choram os seus pecados e se convertem, porque serão consolados. Deu para entender? Aqui é o choro de Jesus, que ele sobe sob um alto monte e ele avista Jerusalém, e diz a Bíblia que Jesus chorou sobre Jerusalém. E o que Jesus está chorando? A tristeza do pecado daquele povo. Jerusalém, Jerusalém, tu que matas os profetas. Esse é o choro que Jesus quer que você chore. O choro no confessionário. Porque o choro que Jesus está pedindo para nós é o choro em vida. Porque também diz a Bíblia que aqueles que forem condenados, lá no inferno, diz a Bíblia, haverá choro e ranger de dentes. Só que lá é um choro que não tem mais consolação. Está dando para entender? Quem chora no inferno, chora por um sofrimento eterno que nunca mais acaba.
Esse choro que Jesus está falando não é o choro do inferno, porque esse choro tem consolação. Se o choro do inferno não tem consolação, então Jesus não está falando do choro do inferno. Jesus está falando do choro pelos meus pecados, pelos teus pecados. Chore nesta terra os teus pecados. Deixa que essas lágrimas convertam o seu coração, limpem o seu coração. E um dia vai acontecer o que está em Apocalipse, capítulo 21, versículo 4. Enxugarei toda a lágrima de seus olhos, e já não haverá morte, não haverá dor, não haverá luto, porque já passou a primeira condição. Futon Shin, a vós cuja vida é como uma fonte de lágrimas pelos pecados. Lembrai-vos, assim como a água batismal, choro lembra lágrimas, choro lembra banho, lembra água. Então, assim como a água batismal lavou o vosso pecado original, sim ou não? Vossas lágrimas lavarão vossos pecados atuais, e virá o dia em que Deus enxugará todas as nossas lágrimas. Felizes aqueles que choram. Aquele que diz não ter pecado, atire a primeira pedra. Quem aqui pode dizer que não tem pecado? Não tenha medo de ir ao confessionário. Aliás, eu peço para você, durante esse evento, não sei se tem padres atendendo confissão, depois desse evento, não tenha medo de chorar. Chore os pecados que você cometeu. Se você chora aqui, amanhã você vai sorrir. Quem não quer chorar os seus pecados aqui, a situação fica complicada. Amém? Futon Shin termina, eu quero terminar essa bem-aventurança. Não é um choro de desespero. Diga comigo, não é choro de desespero. Se crucificamos Cristo, se machucamos Cristo com o nosso pecado, há perdão. Há perdão. Na cruz Jesus disse, Pai, perdoa-lhes. Se transpassarmos o coração de Maria, há perdão. Porque na cruz nós também ouvimos, eis aí a tua mãe. Se há lágrimas, elas serão enxugadas. Eu quero falar para você que essa profecia da palavra de Deus adentre o seu coração. Se há lágrimas, elas serão enxugadas. Elas serão enxugadas. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. A bem-aventurança do choro não é entronização da tristeza. Por que não é entronização da tristeza? Porque ela termina no voo triunfante para o braço do Pai, serão consolados. Todos vós que por meses e anos estivestes crucificados em leito de dor, lembrai-vos de que virá uma hora em que sereis descidos da vossa cruz. Olha que bonito o Futon Shin está falando. Todos nós temos a nossa cruz para carregar, sim ou não? E na hora da cruz a gente chora, sim ou não? Os nossos pecados, os pecados dos outros. Futon Shin está dizendo para nós, vai chegar o dia que você vai sair dessa cruz. Assim como Cristo teve o dia de Ele descer da cruz, haverá o teu dia de descer da cruz. E o Salvador, Futon Shin, olhará para as vossas mãos, olhará para os vossos pés, para tentar encontrar em você as marcas de Jesus, as chagas de Jesus.
que será o vosso passaporte para a alegria eterna. Feitos semelhantes a Ele em sua morte, seremos semelhantes a Ele em sua glória. Futon Shin está dizendo, vai chegar o dia de você sair da cruz. E Deus vai ficar procurando em você. Deixa eu ver suas mãos. Tem marcas de sofrimento de quem se uniu à cruz de Cristo. Deixa eu ver teus pés. Tem marca de quem andou os caminhos de Cristo. Deixa eu ver o teu lado. Tem marcas de quem amou Jesus Cristo. Portanto, vai para a glória do Pai ser consolado, porque na terra você chorou e agora você vai se alegrar. Fala para quem está do seu lado, esse dia está chegando. Diga para ele, aguenta firme. Minha gente, eu vim preparado para pregar as 8 bem-aventuranças. E preguei quantas? 2. Mas eu prefiro pregar 2 bem do que ter feito as 8 rápido. Eu não vou poder me atrasar, tem uma cronograma que tem que acontecer. Mas vamos terminar com a última. E encerramos com a Santíssima Trindade. Pai, Filho e Espírito Santo. Um para cada honra ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Mateus capítulo 5, versículo 5. O que está escrito aí? Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os? Bem-aventurados que fazem guerra. Bem-aventurados os violentos. Bem-aventurados os briguentos. Bem-aventurados os mansos. O que significa esta bem-aventurança? Você já viu um cachorro manso? Aliás, eu pergunto, você já viu um cachorro bravo? O que você faz com um cachorro bravo? Se você for esperto, você foge. Mas quando o cachorro é manso, por isso Agostinho diz o seguinte: ser manso é não resistir ao teu Deus. O que é um cachorro que não é manso? Ele resiste. Ele é rebelde. Então quando Jesus está pedindo para você ser manso, Jesus está dizendo para você, seja manso, tenha um coração manso, não tenha um coração rebelde para com Deus não. Deixa Deus tocar em você. Porque o cachorro que não é manso, não deixa a gente tocar nele. Tem corações aqui que não são mansos. Muitas vezes o meu coração não foi manso. Deus queria tocar no meu coração e eu não deixava. Coração manso. Por fim, São Cromácio de Aquileia diz assim: os mansos são aqueles que são gentis, humildes, modestos, simples na fé e pacientes diante de qualquer afrontamento. Imbuídos dos preceitos do Evangelho, imitam a mansidão do Senhor que diz: aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Moisés encontrou um maior favor com Deus, que era manso. A seu respeito estava escrito em Números capítulo 12, versículo 3, e Moisés era o mais manso de todos os homens da terra. Olha o que a Bíblia diz de Moisés. Eu fico imaginando agora a Bíblia falando de você, o que ela ia falar? O que a Bíblia falaria de você? O mais manso dessa terra? Ou mais
linguarudo desta terra, ou o mais fofoqueiro desta terra, ou o mais briguento desta terra. E eu termino com o Futonshi. Escutem. Mansidão não é covardia. Mansidão não é temperamento de bonachão, lento e difícil de despertar. Mansidão não é passividade sem espinha dorsal, que deixa todos nos pisarem. Não. Mansidão é posse de si. Uau! Por que eu não brigo? Porque eu sei, eu tenho controle sobre as minhas iras. Porque eu tenho controle sobre a minha raiva. Porque eu tenho controle sobre o meu temperamento. Porque eu tenho controle sobre as minhas palavras. Ah, mas por que você não vai falar? Você é besta? Não, eu tenho controle de mim mesmo. Está entendendo? Por isso, a recompensa da mansidão é a posse. Possuirão a terra. Um homem fraco, escuta. Um homem fraco, uma mulher fraca, a humanidade fraca, nunca pode ser manso, porque nunca possui a si mesmo. A mansidão é a virtude que controla as forças combativas, violentas e belicosas da nossa natureza. E por isso é a estrada melhor e mais nobre para a realização de si. A mansidão é a posse de si. O homem manso, escuta, um homem manso não é um homem que se recusou a lutar. Nem é um homem que jamais ficará irado. Ser manso não significa nunca ficar irado. O homem manso é um homem que jamais fará uma coisa, jamais lutará quando a sua vaidade for atacada, mas somente quando um princípio estiver em jogo. Vai ficando de pé. Jesus, manso e humilde de coração, dai-me um coração igual ao teu. Deus falou com você hoje? Jesus, manso e humilde de os braços e agora reze. Jesus, dá-me esse coração manso. A gente não conseguiu ver todas as bem-aventuranças, mas dá-me um coração de pobre de espírito. Dá-me um coração capaz de chorar os meus pecados e não ser orgulhoso. Dá-me a graça de ser manso e não mais resistir a Ti. Que hoje seja um dia de conversões aqui no Mineirão. Que hoje seja um dia em que vidas sejam mudadas aqui no Mineirão. Que hoje seja um marco na tua história. Que hoje seja um marco na sua vida. Que você possa subir ao monte com Cristo, para a partir de hoje buscar as coisas do alto e não mais as da terra. Jesus,
Jesus manso e humilde. Mais uma vez, Jesus manso e humilde, solta a voz. Jesus manso e humilde. Dá-me o quê? É que teus braços mais altos que você pode. Um coração novo, vai! Um coração novo, um coração de carne, um coração que ama. Um coração novo, um coração de carne, um coração que ama. Para terminar, criar em mim um coração, coloca a mão no coração. Criar em mim um coração que seja puro e renovar em mim o vosso Santo Espírito. De vossa face não me rejeitei. Ele não vai rejeitar você. De vossa face não me rejeiteis, ó Senhor. E eu peço a bênção de Deus Todo-Poderoso, que cele essa pregação em cada coração. Que o Espírito Santo comece e continue trabalhando em tudo que foi pregado aqui, para que vidas sejam transformadas e que nós sejamos capazes de subir ao monte com Cristo. Amém. Que Deus abençoe em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Quem está feliz de estar aqui? Vamos dar uma salva de palmas para a comunidade Mundo Novo, que preparou este evento para nós, maravilhoso. O Frei tem alguns compromissos, vocês não vão ver o Frei, mas eu prometo voltar às 8 horas da noite, para a gente fazer um show inesquecível aqui nesse Mineirão. Amém? Até às 8 horas da noite, se Deus quiser.